Oi, Lígia, boa tarde. Menina, que demora. Pois é, hoje o Instagram estava a nosso favor, não queria deixar a gente enviar solicitação de conversa. Nossa, pelo transtorno aí, mas olha, não teve jeito. Não, imagina, essas coisas do ao vivo acontecem, tem uns imprevistos, mas vamos para a nossa conversa para a gente conseguir aproveitar o nosso tempo aqui. Eu já estava falando um pouquinho sobre você aqui, sobre o trabalho atual, mas eu queria que você se apresentasse, porque você tem uma trajetória grande aí em missões em vários lugares, então para o pessoal poder te conhecer melhor. Então, meu nome é Lígia, né? Como já sabe, e eu estou aqui com o Quilombo já há um ano e meio, né? Comecei em janeiro do ano passado, cheguei de Moçambique, né? Quando eu estava lá, eu fiquei sabendo que a PMT tinha um trabalho com os quilombolas. E eu falei assim, nossa, eu não sabia disso, né? Eu li na revista Alcance, ainda lá em Moçambique. Daí eu passei um ano e meio orando. Falei, eu vou ficar, talvez por lá, na cidade onde minha família mora, por perto, tem 6 quilombos. E não tem nenhuma presença evangélica, né, dentro deles. Então foi aí que surgiu, então eu passei assim um ano orando, esperando, e quando eu vim para fazer renovar o meu trabalho, meu projeto com a PMT, eu já solicitei a entrada no Quilombo, né? Então, e foi bom, graças a Deus. Quando eu entrei, eu fiquei pensando assim, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Eu sozinha no campo, como é que eu vou entrar? Como é que vai ser meu primeiro contato com o pessoal? O que que eu vou falar? Por onde que eu vou começar? Olha, Deus foi dirigindo, direcionando. E já em 3 meses que eu estava lá, eu já conhecia toda a comunidade. Me chamaram para ficar na escola por 2 meses, né? Substituindo, porque como é um lugar muito distante, não tinha professor naquela época ainda. Uhum. Então, 5 horas da cidade onde a minha família mora e ia para lá. Ficava esperando até a escola abrir para eu poder entrar, né? Ficava ali na praia mesmo, que a escola é próximo da praia. E Uhum. nesse meses na escola, conheci as mães, quem era parente de quem, e foi assim, muito interessante, porque depois de 3 meses já, eu já estava dentro do WhatsApp da comunidade. Então, lá não tem internet assim muito fácil, né? Uhum. Quando eu chegava, pelo menos quando eu estava em casa, eu sabia o que estava acontecendo lá na comunidade. E assim eu fui conhecendo as dificuldades, os problemas que eles estavam enfrentando e tudo mais. Eu fui bem recebida, bem aceita e graças a Deus foi um tempo assim, uma entrada muito boa. Que ótimo, que ótimo. E só para o pessoal assim de casa te conhecer um pouquinho, você se apresentar, há quanto tempo que você é missionária? Olha, eu comecei em 82. Foi quando eu fui para a Missão Kaiowá, em 1982. Fiquei com a missão durante 18 anos, participando, assim, ativa com a missão. E lá eu trabalhei com a escola, com o Instituto Bíblico, em capelania. Trabalhei em 2 aldeias diferentes, no momento que o lugar necessitava. Trabalhei muito com a UCP, com as crianças, muito mesmo. Foi um tempo, assim, muito agradável, tenho muitas saudades. E se pudesse voltar aquele tempo, faria de novo. Até melhor agora, né? Porque agora a gente com mais a gente Tem tem mais experiência e conhecimento, né? nossa, foi um tempo muito bom lá. E foi passando que eu nem percebi também, sabe? Daí até que foi chegando um momento que eu falei assim, não, já está realmente na hora. E daí eu vim para São Paulo, né, para a capital, mas eu não conseguia ficar parada também. Trabalhei na favela, ali no Jardim Aeroporto, né, próximo do Jardim, próximo do aeroporto de Congonhas, né? E depois,
continuei estudando, comecei a fazer a faculdade também no Mackenzie, depois eu já entrei como professora também auxiliar no Mackenzie, e ali fiquei por 5 anos, até que fiz também uma pós-graduação na área de educação cristã. E depois eu falei assim, olha, eu ficar no Mackenzie, não foi meu chamado, não é Mackenzie, né? Assim, não é São Paulo. Tava tudo certo, tudo muito bem, tudo certinho, a minha carteira de trabalho, tudo, né? Eu falei assim, sabia quanto eu ia receber no final do mês. Eu falei assim, não, mas minha vida nunca foi assim. Sempre foi assim, não sei quanto virá no próximo mês. E então sempre era uma surpresa, às vezes mais, às vezes menos, mas nunca faltou nada. Então isso era muito gostoso para mim. E também agora, com mais experiência, de mais conhecimento, eu queria novos desafios. Então, no Mackenzie eu já estava fazendo alguns cursos também da APMT e refazendo alguns, porque eu já tinha feito vários deles, né? Mas aquilo, o refazer alguns desses módulos foi novamente, sim, meu coração foi enchendo de novo de alegria e, sabe, queria voltar de novo a estar no campo. Foi quando eu fui para Moçambique, né? Lá também foi um tempo muito gostoso, muito agradável. Em 2012 que eu fui para Moçambique e foi um tempo de muito aprendizado lá. E eu vejo hoje, por 6 anos, fiquei envolvida no trabalho de Moçambique. E me ajudou muito, porque hoje eu entendo muitas coisas dentro do Quilombo, sabe? Algumas coisas culturais que eles fazem ali dentro, que me reporta muito ao tempo de Moçambique, né? Que Embora interessante. o Quilombo onde eu estou seja mais, muito misturado, né? Não tem só negros, são mais misturados mesmo hoje, mas eu fico ali com eles, assim, eu fico notando, percebendo muitas semelhanças com o grupo de lá. Para começar, que eu estou num lugar onde que as mulheres é que dão a palavra final, é ela que se movimenta, que corre atrás, que vai em busca das coisas, sabe? Impressionante. Uhum. E em Moçambique também tinha um grupo assim, sabe? As mulheres, embora elas pareciam mais caladas, mas elas mandavam mensagem. E para o pessoal que está em casa poder conhecer melhor o que é um quilombo, o que são comunidades quilombolas. Então, comunidade quilombola são grupos de pessoas descendentes de escravos, né, africanos que vieram há muitos anos atrás para o Brasil. E eles estão em lugares, normalmente lugares bem difíceis de acesso, né? Porque era justamente por conta que eles fugiam, muitos desses fugiram dos lugares onde trabalhavam, fazenda ou outros lugares, né? E iam para esses lugares bem ermos mesmo, bem escondidos, né? E no local onde eu estou, fica a 50 quilômetros da cidade. E eles estão ali há mais de 150 anos, né? Agora que formou em 2005, na verdade, que eles foram demarcados, mas ainda faltam alguns registros ainda que eles não estão ainda dentro isso dentro do estadual, eles estão ok, mas em âmbito assim, federal mesmo ainda precisam organizar algumas coisas. Hum? Então, no ramo que eu estou, eles não têm as práticas africanas religiosas, porque há muitos anos atrás, uma pessoa que era o líder do Quilombo se converteu realmente a Cristo e ele não permitiu que pessoas de fora viessem para implantar essas práticas tradicionais africanas. Em outros Uhum. quilombos próximos, tanto da esquerda como da direita, da onde eu estou, sim, eles têm muita coisa assim de religiões africanas. Uhum. Então, mais de 3.000, mais de 2.000 desses quilômetros, dessas comunidades, não têm o evangelho ainda. Aqui mesmo na região, são 6 quilombos, bem Você está na região dispersos. do litoral norte de São Paulo, né? São Paulo, exato. Aqui Ubatuba, próximo de Caraguatatuba. Em Paraty, que já está bem pertinho da onde eu estou,
Também tem mais quilombos também no estado do Rio, vários quilombos sem presença evangélica, sem missionários. Então, é um trabalho que realmente está iniciando por lado de cá, né, do norte de Uhum. São Paulo. E, se Deus quiser, nós esperamos que a gente possa formar grupos que vão alcançar esses outros lugares. Sim, Há 3 semanas atrás, nós conseguimos fazer o nosso primeiro culto que com benção. um grupo, foi esse a convite deles mesmo, foi um trabalho muito bom. E eles estão dentro desse mesmo quilombo, só que estão bem distante, num lugar bem distante mesmo. E com alguns do Camburi que foram conosco para lá para fazer esse primeiro culto. Então foi um momento assim bem gostoso, bem marcante para nós. E já temos até grupo de estudo bíblico também. Que legal. Foram então os próprios quilombolas que foram realizar um culto em outra região, E uma comunidade mais afastada. eles foram conosco, mas quem dirigiu a parte, eles cantaram, Que mas quem legal. dirigiu tudo, né, o pastor Jair, que estava conosco nesse dia, eu e a Lia, a minha irmã, que está agora fazendo os módulos da PMT. Que legal. As pessoas, os quilombolas, eles são abertos, receptivos ao evangelho? Como que é esse processo de evangelização e de relacionamento? Nesse grupo que eu estou, eles são, sabe, escutam. Agora, a problemática para a gente é que ali eles acham, porque a liderança era evangélica, era um cristão, ele faleceu o ano passado, e, então eles se acham que são crentes, porque o avô é, a mãe é, ou porque a avó vai. Então eles acham que, então como eles fazem parte da família, que alguém é, então eles acham que é também. Mas assim, eles veem mais na questão de ir à igreja, não o evangelho em si. Porque na pandemia, no primeiro semestre, eles ficaram com tanto medo por causa das informações que eles recebiam através de jornais, televisão. Como eles não saíam para a cidade, eles ficavam só lá assistindo muita televisão. Então, eles ficaram com muito medo da situação. E Uhum. foram para a igreja, tem uma igreja da Assembleia de Deus pequenininha, vários foram para lá, né? Porque achava que era a igreja que ia protegê-los. Mas não foi uma conversão. Tanto é que essa semana estávamos fazendo um levantamento de quem foi para a igreja, se ainda estava. Quase Uhum. porque o quilombo já voltou ao ritmo quase normal, embora que os turistas estão indo para lá, sim, diariamente, embora não estejamos com feriado e nem não estamos com férias de final de ano, Uhum. então a praia está sempre enchendo. Então, Não sei hoje como é que seria precisando de um trabalho de discipulado, né? Então, com um pouquinho desse, acaba se tornando um pouco nominal, né? isso mesmo. Mas ontem foi uma experiência muito gostosa, porque eu estava com uma das senhoras que a gente está trabalhando, e a gente estava conversando justamente sobre isso, falando sobre realmente o que era conversão, né? E o que significa ir à igreja e o que significava uma conversão. Uhum. Essa conversa, ela falou assim, olha, Lígia, eu sei que eu não sou mais a mesma com a sua presença, a presença da sua irmã e a presença do pastor Jair que vem aqui. Eu sinto que eu mudei. E eu sinto que eu preciso de conhecer ainda muitas coisas, mudar em muitas outras coisas. Porque só a presença ali fez ela sentir assim, né? Então, puxa vida, né? Foi um tempo de preparo, passo a passo, conversando, estando junto. E agora eu senti meu coração muito, muito alegre, muito feliz por Que isso. coisa boa. E quais têm sido, assim, as atividades que vocês têm realizado aí no Quilombo? Como que é o projeto missionário? Então, nós trabalhamos com a escola, mas com recuperação. Agora, não Uhum. trabalho com escola, mas a recuperação, um suporte fora.
porque as mães não conseguem fazer o trabalho de estar com as crianças. Então, Uhum, mesmo na pandemia, nós estamos indo lá sempre e podendo ajudar essas crianças perto. Como não podemos ajuntar todas, uhum, nós fazemos as visitas e vamos nas casas. E pegamos as crianças e ajudamos nas lições que estão sendo mandadas para elas, embora que elas não estejam fazendo. uhum. Algumas não conseguem ensinar o que precisa, e outras não têm muita paciência para ficar ali, e tem muito trabalho, e final de semana, quando a praia está cheia, elas têm que fazer alguma coisa para trabalhar, e porque esse é o que elas recebem, é o sustento delas, é Uhum. os na verdade. E aí, através dessa educação, desse trabalho de educação, vocês conseguem se relacionar com as famílias e também fazer um trabalho de evangelização e discipulado. Sim, com as mulheres, nós começamos um grupo de costura. Com as crianças, um grupo de costura com roupinhas de boneca. Legal. Então, conseguimos alguns retalhos, então eu vou dando isso para elas. Mas o nosso objetivo é de evangelizar, fazer um estudo bíblico antes com as mulheres, e com as crianças contar história, fazer um trabalho assim. Uhum. Ali é possível você andar com aquelas crianças diariamente, porque elas estão largadas por lá, né, pela praia, pelo lá, tudo aberto, tudo muito livre. E eles são assim mesmo. E quantas pessoas tem atualmente no Quilombo? Vocês têm essa informação na Tem cerca de comunidade? 252 pessoas, mas tem alguns que são pessoas que estão morando lá agora, né, que foram para lá. E são pessoas que não são, nunca foram do Quilombo, mas que estão lá Uhum, agora. uhum, Mas tem poucas famílias. E são famílias razoavelmente grandes. E é uma comunidade, assim, unida para muita coisa, mas para outros muito desunida também. Mas um ajuda o outro. Então, quando um está precisando de comida, quando um está precisando que está faltando alguma coisa, então eles se ajudam. uhum. E aí todo dia você tá lá no Quilombo. Normalmente, agora esses últimos 2 meses tem sido mais difícil para mim, porque eu não posso descer a pé mais o morro, porque estávamos sem ônibus. Ficar Uhum, esses meses sem ônibus para descer até a praia. Porque assim, da cidade vai até a entrada, e da entrada desce 4 quilômetros. Para descer, para mim é até mais fácil, lógico, mas para subir é bem cansativo. E uhum, eu, uma dessas, subida e descida, eu torci o tornozelo. Então, uhum. eu estou com uma lesão no meu tornozelo há meses, sabe? Já ainda está inchado, eu estou fazendo fisioterapia agora, mas ainda. Então, tem sido com muita dificuldade. Então, eu vou da entrada e pego carona. Não tenho ido todos os dias. Não é todos os dias que eu consigo ir, porque eu dependo de carona também. Uhum. Mas logo, logo isso vai passar e eu vou poder ir todos os dias. Ai, que coisa boa. E o fato dos quilombos serem mais afastados da cidade, né, e eles terem um pouco da transculturalidade, né, de influências africanas, que torna comunidades menos evangelizadas, né, mesmo estando aqui no Brasil, comunidades menos evangelizadas, né. E o que você acha que as igrejas aqui no Brasil poderiam fazer para abraçar mais esses projetos missionários entre os quilombolas, já que está dentro aqui do Brasil, né, tão próximo de várias igrejas? Olha, muitos não sabem nem o que é quilombola, uma comunidade quilombola. Então, acho que a primeira coisa seria chamar um missionário não somente chamar um missionário, mas participar e ir lá até o campo onde o missionário está, ver realmente como é que é. E, por exemplo, o ano passado nós tivemos um grupo de uma igreja em São Paulo que algumas irmãs da SAF vieram para dar um curso de culinária. Foi ótimo, porque elas ensinaram coisas que eram práticas, não eram caras, e elas podiam fazer.
Isso pensando no quiosque que elas têm. Ah, Então, elas iam reverter depois daqueles 3 dias de curso, elas iam praticar em casa. Então, essas irmãs trouxeram todo o material. Teve um grupo muito bom de mulheres que vieram para aprender, gostaram e perguntam quando é que elas vão voltar, né? Então, esse tipo de coisa é muito interessante. Nós tínhamos algumas outras, marcando com um enfermeiro também, uma enfermeira que viria para ajudar. Mas isso tem que ser feito com antecedência para a gente conversar com a Associação do Quilombo. Tem um uhum, grupo que representa, que responde, né, pela toda a comunidade. Porque nós temos um local próprio para fazer isso, nós temos um centro comunitário que é possível, sim, fazer um trabalho com as crianças, um trabalho com as mulheres, sabe? Então, dá para as igrejas se envolverem dessa maneira, de vir conhecer e fazer um trabalho na praia, ou com os adolescentes, ou com os homens. Os homens são os mais difíceis de ser alcançados, porque eles são muito tímidos, ficam muito quietinhos na deles. Então, esse já é um grupo que eu já não posso alcançar. Eu posso uhum. alcançar eles, né? E então é um trabalho que, por exemplo, quando o pastor Jair vem para cá, ele já está começando a fazer amizade com os homens, mas são poucos que chegam, que se aproximam. Uhum. Mas isso já é uma. Poderia fazer um trabalho específico também com os homens, E, com separadamente também. uhum. E quais são assim as necessidades atuais aí do Quilombo que as pessoas que estão em casa podem pensar, olha, eu posso ir lá e poderia auxiliar ou começar a pensar também em abraçar projetos entre os quilombolas aí da sua região? Olha, ali tem adolescentes que gostariam muito de fazer curso de manicure, tem adolescentes que gostariam de fazer de corte de cabelo, né? Como mexer com o cabelo. Alguns são cabelo mais difícil de trabalhar, então gostariam de saber. Então, você vê, ó, já tem para manicure, já tem para cabeleireiro. Curso de culinária também pode, é uma coisa que elas gostam e elas já pediram para fazer, né? Uhum. E, ou alguns outros cursos de artesanato também. É uma coisa, artesanato eles gostam porque muitos deles fazem trabalho com palha, com taquara, fazem cestos, peneira, né? Então, assim, são coisas que, ou se alguém gosta de, por exemplo, trabalhar na praia, por exemplo. Alguém gosta de surfar, olha, tem para as crianças fazer um trabalho com eles na praia. Com o meio ambiente também tem um trabalho forte ali para fazer com eles. Até mesmo montar grupos de ensinar algumas matérias para quem faz do 6º ano até o 9º, eles não ficam ali aonde nós estamos. Eles têm que pegar o ônibus e ir para uma outra praia, onde tem uma escola, onde tem o Fundamental 2, né? E para fazer o ensino médio, têm que vir para a cidade. Mas eles têm muitas dificuldades, porque o estudo lá é precário. Então, até mesmo para dar uma aula de reforço, sabe, assim, diferente, trabalhar um dia inteiro, para eles pegarem o gosto, ou para fazer por exemplo, fazer uma biblioteca para as crianças, quem tem livros em casa, que pode juntar, montar um grupo que pode trazer e vir fazer um trabalho com eles, incentivando mesmo a Uhum. leitura. Então, são várias estratégias que podem ser boladas para poder, através dessas ferramentas, criar laços, né, com o pessoal aí, para poder apresentar o evangelho. Principalmente até com os homens, né, que você falou que é um déficit aí. Eles são super amáveis. Eles amam turistas. Eles gostam de conversar com pessoas de fora. Então, a pessoa que chega lá, eu sempre levo pessoas diferentes lá na casa deles. Sabe, que vem às vezes me visitar, eu levo para lá. Ou pessoas que ligam para mim, Lídia, posso ir aí? Eu queria conhecer. Pode, vem, a gente passa um dia lá inteiro, a gente almoça com eles mesmo. Então, assim, tem
mil e uma coisa que pode ser feita, entendeu? Uhum. Então, se uma igreja aqui que está ouvindo, algum jovem, algum pessoal que está aqui nos ouvindo, que queira montar uma viagem de curto prazo ou uma excursão para poder ir abençoar aí o Quilombo de Camburi, como é que eles fazem? Eles entram em contato com você? Como que é esse processo para poder visitar o Quilombo? Sim, pode entrar em contato comigo ou com a minha irmã, né? E a gente conversa com eles, porque nós precisamos de autorização. E lá tem lugares, daí nós temos que ver com antecedência, tudo com muita antecedência, porque a gente tem Uhum. sempre que falar com a liderança de dentro da comunidade o que nós pretendemos fazer. Então, assim, são todos bem recebidos, mas a gente sempre faz questão de. Até a escola que é da prefeitura, a diretora já me conhece. É assim, a hora que precisar da escola, vocês pode falar comigo que está liberado. Então, assim, a gente tem lugar, é tudo muito simples, Uhum. sabe? Muito simples, mas assim, dentro de uma paisagem maravilhosa, né? Um lugar muito lindo, com morro, montanha e praia, tudo junto, e um lugar que realmente precisa de Jesus, né? Então, rapazes aí que estão ouvindo, jovens, tem muitos jovens ali que tem muito caso de bebida, de alcoolismo ali dentro, né? Droga não seria assim uma coisa dentro deles mesmo, mas a gente sabe de pessoas que levam para lá. Uhum. Tem todo lugar e ali perto tem muito acesso mesmo, né? Então, estamos tendo um cuidado muito grande com as crianças, orando e buscando mesmo sabedoria de Deus para a gente trabalhar com essas crianças o tempo todo, principalmente agora nesse final de ano, quando a praia enche. Os pais, as mães não sabem nem aonde que estão os filhos, porque elas estão trabalhando nos quiosques e não sabem nem aonde eles estão. Então, é um momento muito perigoso, então a gente está já programando para podermos estar com essas crianças pelo menos uma vez por dia, Uhum. para podermos poupá-los de coisas piores, né? Sim. Isso. E atualmente só tá você, sua irmã e o pastor que fazem um atendimento aí no Quilombo, né? Qual seria, assim, um perfil do missionário para atuar também entre os quilombolas? Olha, gostar de uma vida simples. Primeiramente, é assim, amar a Jesus mais do que tudo, ao ponto de saber que eles precisam também desse evangelho e de Jesus. Porque quando você tem esse amor por Deus na sua vida, por Jesus, pelo que ele fez por você na cruz, então o seu desejo é de anunciar, de falar. Então as outras coisas, a simplicidade do local, da própria comida, das pessoas. Isso aí é muito simples, sabe? Se você se adapta rapidamente, né? Eu já sou de praia, mas eu não tenho o hábito de ir à praia. Eu nunca tive, não sou de praia para eu ir. Eu gosto de praia assim, de manhã bem cedinho para olhar. E no finalzinho da tarde, eu não sou de tomar sol, não sei nem nadar, pra você ter uma ideia. Eu nunca pensei que um dia eu fosse trabalhar na beira da praia, porque eu tenho pavor de água. Eu pensei, agora eu estou na beira da praia, da cachoeira. Então, assim, não é um obstáculo para mim, porque quando Deus chama, Ele também capacita, ele sabe das nossas deficiências, né? E Ele supre. Então, assim, é uma vida muito simples mesmo, mas de pessoas que carecem de Jesus, que precisam de Jesus. Nesse lugar onde nós fizemos o culto, só para contar a experiência, tem uma senhorinha, deve ter mais de 80 anos, Dona Francisca. Ela, o dia que ela viu nós três descendo, mais as duas senhoras lá do Quilombo descendo o morro, indo na direção da casa dela, porque a gente sabia que ela que era a líder daquele pedacinho Uhum. ali, então a gente vai direto no líder, né? Ela vem nos receber, toda feliz, nos apresentamos ela. Eu sabia
Deus já tinha me falado que hoje viriam pessoas aqui para orar comigo. Era a primeira vez que ela estava nos vendo, mas ela estava tão carecida de ouvir da palavra. Ela não sabe ler, com 80 e poucos anos, mas ela não sabe ler. Sabe orar, ora daquela maneira simples dela orar, mas ela parece que tem uma intimidade com Deus grande. Ela, assim, eu senti que Deus me falou que hoje vinha pessoas para orar comigo. São vocês, né? Eu falei, somos nós. Então foi na casa dela que a gente também fez o culto e que foi, sim, uma bênção. Que coisa boa, que testemunho bacana. E além desse, também tem outros testemunhos aí do projeto, do trabalho que vocês têm realizado, que aquecem o nosso coração, né? Que são frutos do trabalho de vocês. Sim, tem. Tem uma família também que, desde que a gente foi lá, ninguém deles iam para a igreja, ou falava de Deus, muito tímido mesmo. Mas toda vez que a gente orava, aquela mulher, aquela mãe, chorava, né? E agora, nesse tempo de pandemia, todos os filhos dela foram para a igreja. Eles precisam ser discipulados, sabe? Mas a gente vê que houve uma mudança dentro daquela casa. Ela ficou mais sensível ainda em ouvir a palavra. E quando a gente vai lá, não vai na casa dela, pode esperar. Então, e não dá para você ir numa casa e ficar só 15 minutos. Você tem que ficar ali horas conversando, conhecendo, tomando um café. Sempre temos que tomar um café com eles. Então, às vezes não dá tempo de você ir em tudo. Quer dizer, não dá. Ela é grande e bem espaçoso os lugares um do outro, né? Mas essa senhora estava feliz porque a família dela agora estava frequentando a igreja. Ela ainda não está, mas ela sempre escuta, tá? Né? Filhas delas pequenas escutam as histórias também que a gente trabalha com elas. Então, ela tem 4 filhos homens, né? De O mais novo tem 16 anos, também está indo. Então, são coisas assim que a gente vai ouvindo e vendo, sabe, que aquece o nosso coração, né? E os convites, olha, pode ir na minha casa, pode fazer culto na minha casa. Então, quando a gente vai fazer a visita, a gente vai para orar, para conversar, para ler a Bíblia, e não saímos de lá sem fazer isso, sabe? E eles nos recebem muito bem, já nos conhecem. Somos de Uhum. casa. É muito interessante até esse testemunho que você falou, que a gente sempre tem conversado um pouco sobre isso aqui nas lives, sobre como que missões, evangelização é relacionamento, né? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa mais complexa, ou que são eventos, ou que tem que ser uma pessoa específica para fazer isso, mas a gente tem visto muito isso no testemunho dos missionários, basicamente em todas as regiões e países, que é através do relacionamento ali, de você conquistar a amizade, você conseguir no dia a dia, né, diariamente ali, compartilhando um pouco do evangelho e aplicando o evangelho à vida diária das pessoas, né? E, e às vezes as pessoas acham que os missionários fazem coisas extraordinárias, né, coisas muito diferentes que eu não sei fazer, e é tudo na base do relacionamento. Exato. Sem relacionamento, sem você parar ali. Você vai andando ali na frente do quiosque, ali na frente da praia, se senta numa mesinha com um, daqui a pouco você levanta, anda, para no outro. É assim, é tudo uma grande família. Você se torna parte daquela família, sabe? É muito bom, muito gostoso, sabe? E sem falar que eles estão carentes de ouvir falar de Jesus. Eles param, Uhum, não fogem. Eles param e ficam mesmo ouvindo a palavra. E é isso que eles precisam, sabe? De uhum, ouvir a palavra. Então, dei Bíblia para alguns deles. Olha, houve até caso de uma irmã lá, que eu dei a Bíblia para uma menina, a irmã dela veio, pegou a Bíblia dela, levou para casa e não trouxe mais. Não, calma com ela, então eu te levo. Não, mas eu emprestei para ela só para ver naquela hora, ela levou embora. Então, coisa assim, porque nem isso eles têm lá, sabe?
Então, a gente está levando Bíblia e conversando com eles, ensinando Uhum. a Bíblia a conhecer. É um Para trabalho você. bonito, muita coisa para É, fazer. e é interessante você falar o quanto assim que eles estão carentes e são tão receptivos, porque são oportunidades assim de evangelização tão perto de nós, né? Porque aqui no Brasil tem o pessoal aqui na live antes de você entrar estava falando de várias que conhecia várias comunidades quilombolas perto da onde eles estavam e que eles estão carentes para ouvir o evangelho, mas não tem quem pregue, né? Não tem quem vá que aceita esse convite que já está ali, né? É, só esperando. Você chega, eles já realmente querem ouvir, esperam ouvir. E, e os quilombolas ainda são hoje comunidades menos evangelizadas no Brasil. Sim, são. E no outro quilombo que eu já fui, que de vez em quando eu levo algumas coisas, porque eles são realmente muito carentes, eles são mais fechados, no sentido do evangelho, por Uhum, causa das práticas que eles têm costume lá dentro, né, deles, e também algumas igrejas neopentecostais, mas não é com pastor formado, que conhece a palavra. Então fala uhum. muita coisa assim que mistura com as outras religiões ali. É uma misturança, sabe? Mas que precisa muito de pessoas para poder estar ali e mostrando o que realmente é Deus, o que não é Deus. Uhum. Então, é até um convite para o pessoal que está ouvindo a nossa live ou que vai ouvir depois, de observar se existem comunidades quilombolas na sua região ou próximo para você, junto com a igreja, né, ir visitar e criar um projeto, porque ainda são realidades que precisam ser alcançadas aqui no Brasil e que estão carentes do evangelho. Isso, é verdade, viu? Muito mesmo. Ainda tá, parece que está só no começo. Sei de alguns que estão lá no norte, que estão fazendo trabalho, mas aqui para a região norte, litoral norte de São Paulo, ou ali no Vale do Ribeira, Uhum. são muito, muito carentes, muito pobres, sabe? Assim, não somente espiritual, como material, econômico, tudo. Uma carência, Sim, assim, geral. Né? pois é. E Liz, você falou uma coisa também no comecinho da live que eu fiquei com isso na cabeça, sobre a sua convicção missionária, porque você já tinha feito alguns projetos, né? Ficou anos na Missão Caiuá, depois voltou aqui para São Paulo, mas estava inquieta, né? Porque você tinha convicção daquilo que Deus te chamou. E na sua caminhada missionária, você mudou várias vezes de projeto, né? Várias vezes de campo, mas sempre a serviço de Deus. E como que foi isso? Essas mudanças de projetos missionários e estar disposta a trabalhar no momento e ir para o lugar que Deus te chamou, mesmo que aquilo mude depois. Uhum. Então, eu acredito que agora o quilombo, bom, não posso falar nada porque eu posso ficar ali, fazer um trabalho grande ali, preparar pessoas e mudar para outra. Mas eu sempre falo para minha irmã que eu nasci para ficar no campo, né? Nunca pensei assim numa aposentadoria até. Eu sei que é importante tudo, que vai chegar um momento certo, mas mesmo assim eu nunca vou deixar de estar fazendo aquilo que sempre fiz, né? Essas mudanças sempre foi debaixo de muita oração, de muita busca mesmo para saber se realmente era isso que eu tinha que fazer, né? E toda vez assim que houve essas mudanças, meu coração tinha paz em fazer. E eu estou super feliz aonde eu estou agora. E tenho contato com o pessoal de Moçambique, que escrevo para vários deles. Então, ainda quero ir lá fazer visita com eles, fazer um trabalho de um mês lá com alguma atividade. E a gente está programando para fazer isso. Num mês de férias meu, eu posso ir para lá e fazer isso, né? Mas, assim, fazer um trabalho de férias, mesmo assim, meu mesmo assim, porque é realmente aquilo que eu sinto dentro de mim. Eu sou fruto de uma escola dominical. Então, quando criança, eu compreendi numa escola dominical a mensagem da cruz. E naquele dia eu orei e pedi para que Jesus entrasse na minha vida, no meu coração, que transformasse. Eu tinha 6 anos, eu lembro disso até hoje. E também eu falei assim, Deus, eu quero ser uma missionária, eu quero ir para onde o Senhor me mandar.
Então, depois desse tempo, eu fui, assim, meio que me preparando, sabe? Deus, né, na verdade, que estava me preparando. Então, eu lia muitos livros de biografias de missionários. E isto alimentava, renovava as minhas forças cada dia mais. Até hoje, na verdade, eu leio biografias até hoje, né? E isso que me sustenta, né? Uhum. E ir para os campos e ver. E se eu fosse 10 Lídia, já falei isso uma vez, eu iria cada uma delas para um campo, sabe? Não ficaria tudo no lugar só, nenhuma ficaria de braço cruzado, cada uma iria para um campo que precisa. Uhum. Porque Deus me chamou, essa é a razão da minha vida mesmo, de nós não levamos nada o que temos aqui. Nós levamos mesmo o que nós temos feito mesmo para a glória de Deus, que é nosso maior objetivo é viver esse tempo nesse mundo aqui de maneira que honre, que glorifique a Deus em tudo que a gente fizer. E o quanto mais pessoas puderem ouvir de Cristo, possa Deus usar a minha vida para isso, seja aqui no Colombo, seja no lugar, mas aonde eu estiver. Então, essas mudanças foram mudanças assim bem gostosas na minha vida. Deixei muitos amigos, fiz muitos novos amigos e missionários também, pessoas que eu oro por hoje, até hoje, por muitos deles que eu passei, que passaram pela minha vida e que foi um tempo assim de muito aprendizado, porque a gente aprende muito um com o outro, né? E com Uhum. o tempo passando, a gente vai olhando as coisas de uma maneira diferente também, vai amadurecendo. Não vou nem falar que a gente vai envelhecendo, né? Mas é uma delícia, é muito bom. Eu não troco a minha idade por nenhuma outra. Eu acho que o tempo que eu vivi foi um tempo assim, muito agradável, de alegria, de algumas tristezas, algumas separações, que foi importante, mas algo assim que faz parte da vida Uhum. de um ser humano normal. E é interessante, assim, hoje, né, de fora, olhando a sua trajetória, que você começou entre indígenas, que é uma comunidade, depois foi para a África, e hoje está entre quilombolas, que são comunidades e de matrizes africanas, onde você já passou. Então, a gente olha também o como que Deus é sábio em colocar a gente em várias áreas cada etapa da nossa vida, tudo isso vai somando ao nosso aprendizado para aquilo que vem lá na frente que a gente não sabe hoje, né? Você, quando estava na comunidade indígena, não imaginava tudo que ia acontecer depois e como que aquela experiência ia somar ao seu trabalho missionário, né? Exatamente, sabe? E uma coisa liga com a outra. O que eu aprendi entre os indígenas, eu usei muitas dessas coisas quando estava em São Paulo. E depois, quando fui para Moçambique, teve muitas coisas que eu aprendi, sabe? Da cultura diferente, porque são três culturas diferentes. Na verdade, são quatro, Uhum, mas uma cultura diferente, né? A favela tem uhum, uma. E Moçambique é uma cultura diferente, diversificada, né? Eu morei com americanos, com inglês, com brasileiros e trabalhava com africanos, com duas tribos diferentes de africanos, né? Então você aprende muita coisa, você aprende, tem uma bagagem assim grande da, da vida missionária mesmo, porque eu vivi no lugar onde era de missionários, né? Passava muitos missionários. Então foram trocas de muita experiência, de ver Deus agindo, assim, maravilhosa. uhum. Que bênção. Que bênção a sua caminhada, a sua trajetória missionária. E a gente também está chegando aqui no nosso final da nossa live, porque infelizmente o Instagram tem um tempo. Mas antes de encerrar, eu queria que você desafiasse um pouco a igreja a apoiar o projeto de Conquilombolas no Brasil para que essa realidade de menos evangelizados mude. Então, como que a igreja pode apoiar mais? Bom, se as igrejas próximas desses locais se dispusessem em estar lá dentro e ajudar, nossa, essas pessoas iriam rapidamente conhecer a palavra, sabe, e expandir, montar, formar liderança dentro desses quilombos.
que é uma das coisas que a gente quer fazer isso onde estamos, né? Formar líderes para que eles possam alcançar outros também, outros quilombos. Uhum. Tem família em tudo quanto é canto, né? Então, se as igrejas se mobilizassem para fazer isso, seria assim, rapidamente o evangelho ia ser pregado entre eles, né? Mas as igrejas, elas, é aquilo que eu te falei, nem sabem o que são quilombolas, porque eles ficam tão lá restritos no cantinho deles, que as pessoas nem sabem que tem uma comunidade. Então a gente está falando assim, olha gente, olha perto de vocês aí, perto da sua igreja, perto da sua cidade, se não tem um grupo de quilombolas. Então, porque é, aqui dentro a gente conhece, porque a gente, não sei se eu posso falar porque nós estudamos, que nem lembro se eu estudei isso na escola, mas é interesse nosso mesmo de ir atrás, de buscar, de conhecer e de ir. Então, desde mocidade, nós tínhamos um rapaz que era de um dos quilombos. Não é esse que eu estava, mas de um outro, né? E o quilombo dele foi o primeiro que eu fui conhecer, quando eu estava na adolescência ainda. Então, a gente já sabia que existia um grupo assim. E a única dificuldade que talvez a igreja tenha seja com pessoas que querem implantar a cultura africana dentro desses lugares. Mas não é nada tão grande que a oração não possa fazer, né? Então, olha perto da onde você mora, no interior, normalmente, em lugares bem distantes, que ali pode ter um quilombo quietinho, sozinho na deles, que ainda não conhece a Cristo. É isso. É um desafio tanto, mas que para a igreja aqui é um desafio menor no sentido porque está mais próxima, né? Mas é transcultural e é uma realidade que a gente precisa mudar aqui no Brasil, com certeza. E, Lídia, a gente também usa esse momento de live para a gente poder conhecer pedidos de oração dos nossos missionários, para a gente poder estar orando por vocês mais especificamente, para que Deus os abençoe e, às vezes, interceder por algumas questões principais que vocês estão necessitando. Então, se você puder compartilhar alguns pedidos de oração para a gente. Olha, um dos primeiros pedidos são as crianças. As crianças são bem vulneráveis, elas estão bem largadas ali dentro, precisando mesmo de ouvir de Cristo. E ali é um local onde tem muitas pessoas diferentes. E, então elas são muito assediadas, porque elas são muito livres ali dentro. E são bem inocentes ao mesmo tempo, sabe? Então, nós estamos com um trabalho agora no final do mês de outubro, com as crianças. Estamos com um trabalho com as crianças também mais para o final de novembro. E estamos programando, já orando, pensando no que nós vamos fazer para as férias. Porque lá é um local que vamos alcançar não somente as crianças do local, como podemos alcançar crianças que são turistas. Então, vai ser um trabalho maior. Então, eu queria pedir muito, contar com as orações dos irmãos que estão aí a ouvir, que passem para as suas igrejas, orar pelas crianças do Quilombo, né? Por esses trabalhos especiais que vamos estar realizando. Uhum. Outro pedido são o grupo de discipulado das mulheres. É um grupo que quer aprender a palavra, que quer pregar, tem uma que quer aprender para pregar, sabe? Então, para Deus está dando sabedoria para a gente e começar a pegar esse grupo, né, e preparar mesmo para a liderança. Orar pelos homens, os homens que não é alcançável. Não alcançável, então vamos dizer. Porque, então, precisamos de um trabalho de homens e jovens que venham para poder fazer um trabalho com esses jovens também, né? E o trabalho escolar com essas crianças, tem muitas crianças ali, já com 9, 10 anos, que não sabem ler e escrever. Com esse tempo, esse ano, praticamente de férias,
Muitos deles gostam de ficar na praia surfando. Então, realmente é uma vida boa. Mas mais para frente vão pedir conta para eles se eles não souberem ler e escrever. O que vai ser da vida Uhum, deles, né? uhum. Para que Deus possa estar orientando quanto a isso também, né? E orar por nós, para que sejamos sempre ousados no pregar o Evangelho, com toda a determinação, sabe, enfrentar os desafios que tem pela frente e fazer um trabalho assim mesmo para a glória de Deus. Que a gente não tem a oportunidade de testemunhar, de falar, de ensinar, de mostrar o que Deus tem feito na nossa vida. Eles estão ali observando o nosso viver. Amém. Orar por uma casa. Eu preciso de uma casa ali dentro. Até o ano passado eu tinha uma casa que eu alugava. Então, quando chegou no final do ano, eu tinha que entregar, porque é no final do ano que eles alugam e ganham muito dinheiro com o aluguel de suas casinhas. São casinhas bem Uhum, simples. Então, eu entreguei. Daí, logo depois veio a pandemia, eu já não podia entrar durante um tempo. E quando eu uhum. voltei, ainda eles não estão recebendo pessoas nas casas. E agora, que poderia ser um bom momento, tem muito turista, então eles estão alugando já. Então, esse ano eu vou estar sem casa também. Mas se Deus quiser, estamos orando e esperando construir uma casinha lá para nós ficarmos lá direto. É muito bom a Amém. gente ficar lá. Então, ano passado eu tive a experiência de ficar meses lá com eles. E isso é muito bom. Uhum. Mais efetivo, né? Acaba sendo. Isso. Senão fica nesse vai e volta todos os dias. Mas Uhum. também, recomendo, vamos fazer. Certo. Que joia. Muito obrigada, Lídia, pelo seu tempo aqui conosco, compartilhando da sua experiência missionária, da sua caminhada, especificamente dessa realidade entre os quilombolas. Você que está nos escutando, que quer conhecer mais esse trabalho na região ali do litoral norte de São Paulo, a gente vai deixar aqui um post salvo no Instagram com os contatos da Lígia para vocês entrarem em contato e saber formas de se voluntariar lá no Quilombo, ou de levar algumas excursões e que vão abençoar o trabalho dos quilombolas, entre os quilombolas ali. Então você pode entrar em contato com ela. Muito obrigada pela sua presença aqui também na nossa live. Lígia, que Deus te abençoe muito e continue te usando bastante entre o quilombo. Tá bom, muito obrigada e foi um prazer poder compartilhar com vocês. Até mais, então. Boa noite, pessoal de casa.